Hoje em dia tá bem complicado ter qualquer tipo de discussão saudável. 80% das pessoas não suportam uma opinião contrária. 80 não, acho que 100. É como eu falei, cara, é isso que virou a internet, tá? É uma busca incessante por validação de outros. São muitas pessoas querendo acenar para diferentes comunidades que querem fazer partes. Hoje, mais uma vez, é bom repetir isso porque é exatamente o que está acontecendo, né? Então, hoje você pega pseudos intelectuais que existem, né? Charlatão existe em qualquer parte do mundo. E eu acho interessante como hoje todo mundo é muito inteligente, né? Vocês não se sentem meio burros hoje, em qualquer local? Porque hoje, qualquer imbecil pega um chat GPT, estuda 5 segundinhos e ele vai replicando bosta na internet como se fosse realmente um grande pensador. É só o gordalhão Big Mac no fundo do quarto da mãe, no quarto com cheiro de peido. Isso acaba acontecendo, entendeu? É esse tipo de gente aí que faz com que pareça que todos são idiotas. E não é. Tem pessoas muito legais, em qualquer lugar. Tem pessoas legais no Twitter, tem pessoas legais no YouTube. E isso é uma coisa que vem se perdendo. E eu acho que muita gente não entendeu ainda que não existe mais comunidade de gamer. Não existe mais comunidade de videogame nenhuma. Porque todas as vezes que se tenta ter uma, ela é destruída automaticamente. E eu falo isso como forma de incluindo todos nós. Eu acho que em algum momento nenhum de nós percebeu que estava participando disso. Vocês estão entendendo? Porque eu não vou dar aqui uma de cavaleiro branco, não, eu não faço parte. Todo mundo que faz parte da internet faz parte também da destruição desse cenário. E que eu acho que é reversível, dá pra gente reconquistar isso. Só que hoje, por exemplo, alguém se importa com a sua opinião de verdade? Deixa eu te perguntar assim, ó. Porque eu vou tirar de mim. Eu vou responder a palavra de como a gente lidar com o reiterismo, mas tira de mim, lá ele. Coloca em você. Não precisa ser uma pessoa conhecida. Pode ser você. Certo? Pode ser você, que é um cara mais anônimo, mais low profile. Você já deve ter apanhado. Comenta aí no chat. Quantos de vocês aí, quantas vezes vocês foram comentar uma opinião contrária à grande manada, ou de pessoas que têm uma ideologia formada, que querem acenar para certas comunidades, e você foi massacrado? E aí o que essa pessoa faz? Ela pega uma opinião sua sobre videogame e define você, enquanto ser humano, como um lixo, podre, burro, uma porta, um idiota, um imbecil, porque você não falou o que ela queria ouvir. Ou seja, hoje as pessoas não querem mais saber se você está sendo justo, se você está certo ou errado. A primeira coisa que elas fazem para analisar sua opinião ou o que você disse sobre qualquer assunto é em quem você votou. Você é Lula ou você é Bolsonaro? Você faz parte da minha turminha ou você não faz parte? A partir daí, né, depois de avaliar isso, elas vão entender o que você tá falando mesmo. Ah, tá, você tá falando disso. Ah, você faz parte da minha turminha, então você tá certo pra caralho. Se você não faz parte, você pode estar com um resultado ali, ó, a cura pro câncer. Você é o maior demônio do mundo, tem que se fuder, tem que morrer e acabou. Esse é o mundo, você tem que aceitar isso o quanto antes. Eu fico muito triste, mas isso vem acontecendo, sei lá, desde 2022 pra cá. Eu acho que isso é uma solução, aliás, uma solução. A solução é o que eu queria, mas acho que isso é um caminho que, infelizmente, ele não vai ter mais volta. Cada vez mais as pessoas precisam dessa validação de outras pessoas para entrar em certos grupos e... Fala, Léo. Crazão, boa noite. Fala, Léo. Boa noite. Cara, você tocou nesse tema e me trouxe automaticamente a memória que eu tava conversando com a minha mulher esses dias. Eu tava vendo um Reels no Instagram, aleatório, e falava sobre um tema. Um vídeo tranquilo, leve. E aí você termina de ver o vídeo. Você abre os comentários daquele vídeo, a galera já começa a falar de outros assuntos, de uns temas, jogando na responsabilidade daquele vídeo que não tem nada a ver. É tipo assim, o vídeo tá falando sobre a cor amarela, o cara já tá apontando que você odeia, que você é isso, que você é aquilo, e falando um monte de coisa você pra crucificar, e um monte de galera curtindo. Às vezes a galera, tipo, engajando nos negócios nada a ver, cara. Aonde se perdeu isso aí? Eu falei, mano, o que tá acontecendo? É exatamente isso, irmão. Porque assim, ó, tem coisa que não dá pra gente fugir. Tudo tem política, tá, gente? Videogame, música, arte. E olha esse depoimento que legal. Isso acontece muito. Acho que a falta de compreensão das pessoas, os brasileiros, a grande maioria, muitas pessoas nem terminaram a escola, essa é a verdade, não conseguem se comunicar, cara. As pessoas não conseguem falar, né? Você vai ver a dicção das pessoas, a oratória, as pessoas não conseguem mais se comunicar, né? Eu vi outro dia as pessoas falando, porque assim, hoje virou uma cultura de assim, como eu sou um burro e eu não consigo, de fato, ter uma oratória legal, não consigo me comunicar bem, o que eu faço? Eu utilizo palavras como norme, como grog, tô gag, tô... Essas porras de internet, entendeu? Virou a nova gíria. Então, nós mesmos, e eu às vezes também dou uns pulinhos, tá? A galera elogia bastante aqui, mas eu dou vários pulinhos também, erro bastante coisa. E tá tudo bem. Agora, o problema hoje, de fato, você entender que, olha, eu tenho minhas limitações. Por exemplo, eu tenho minhas limitações. E eu tenho que aprender com elas. Para que assim eu possa evoluir e perder essas limitações, né? Acabar com elas, exterminar elas. Às vezes a gente tem vários vícios e a gente não entende. E tem um vício que é tudo você apontar política. E sim, nós temos política em tudo, mas nem sempre a gente precisa botar política em certos assuntos. Então hoje, além da compreensão, né, das pessoas, ou seja, é difícil porque você fala o A
e a pessoa ela compreende o B. Em algumas oportunidades é porque a pessoa tem falta de escolaridade, tem falta de formação, mas na maioria das vezes é mau caratismo mesmo, porque é mais vantajoso para a ideologia daquela pessoa entender o B que vai prejudicar aquela pessoa do que de fato entender o que ela falou. Por isso que hoje tem que ter muito cuidado com as coisas que você vai falar, afirmar, né? Dos últimos anos para cá, como eu falei, né, de 2022 para cá, ninguém se importa mais se você tá certo ou errado, sendo justo ou não, tentando fazer o correto, andando pelo certo. O que importa é em quem você votou. Depois que a pessoa avaliou se você é de direita, de esquerda, de centro, é ponta cabeça, foda-se, aí sim ela vai começar a avaliar o que você tá falando. E já predisposto a te odiar pra caralho ou te amar. E isso vai depender em quem você votou. E isso é um fato, não adianta brigar contra isso. É por isso que eu falei do Pão de Mel, que ele tava muito triste com isso, né? De que, pô, as pessoas, pô, já estão achando que eu sou aqui. Sim, Pão de Mel, já olharam pra você e já te definiram como tal. E vão tentar fazer de tudo pra que as pessoas que te seguem acreditem também. E essa é a diferença de produzir pra um público que gosta e que você sabe quem é. Por exemplo, respondendo agora a pergunta, né? Como é que se lida com esse reiterismo? Nós que somos mais já velho de guerra na plataforma, por exemplo, eu tô aqui há 14 anos, então as pessoas que me acompanham, sejam elas de qualquer espectro político, elas não vão ser contaminadas mais com isso, certo? Porque elas já sabem quem sou eu. Então quando o cara inventa lá que eu sou isso, que eu sou aquilo, o cara já sabe, ele não é esse, eu sei que esses caras eles estão tentando a todo custo subir, então eles são só embatendo, porque é muito fácil, você coloca a cara de alguém lá que tem rotação, as pessoas vão lá, aí já tem vagabundo que não gosta de você e já vai lá, então isso não é necessariamente só comigo, tá, rapaziada? Isso não é uma especialidade, não é algo meu. Isso acontece com o Edu, isso acontece com o Dave, isso acontece com vários criadores de conteúdo, tá bom? Recentemente agora, ó, vou novamente citar o Piuí Games. Os moleques do Pi são dois moleques maneiros pra caralho, cara, o Léo e o Miguel. Não concordo com tudo que eles falam, eles também não concordam com tudo que eu falo, e tá tudo bem. Eu acho que essa é a liberdade que a gente quer, né? Os pseudo-intelectuais, eles vão querer cravar na sua mente que você tem que ter um caminho só e é aquele que você tem que defender até o fim. E não, a gente pode conversar. Eu não preciso ceder, você não precisa ceder. A gente pode colocar nossas ideias aqui na mesa e é isso que é legal, né? É isso que pelo menos eu acredito, sempre acreditei e sempre vou defender. É o diálogo. Em alguns momentos vou me passar também, vou me exceder, vou me emocionar. Claro, eu sou um ser humano, eu não escondo isso pra vocês, né? Diversas vezes eu falo que os vídeos que eu gosto de assistir aqui são vídeos que, de fato, são vídeos humanos. Quanto menos roteiro, pra mim, melhor, né? Quando é aquele vídeo igual eu tô fazendo aqui, né? Não tem roteiro, não tenho ar, não tenho espada, não tô aqui pra agradar ninguém, né? Eu tô aqui falando só aquilo que me vem à cabeça. E por muitas vezes isso é interpretado como coisa ruim, tá? É melhor escrever um roteiro do que falar tanta merda. Mas tá, o que é merda? Por exemplo, às vezes eu escuto assim, Croizão, porra, cara, tu falou merda do Wrecking. Aí eu falo, tá, o que é merda pra você? Porra, tu falou que o jogo tem um monte de coisa que não é legal. Não, primeiro que eu não falei um monte, eu gosto do jogo, só que alguns pontos pra mim são fracos. Mas o que é merda pra você? O que eu falei que é merda pra você? Aí o cara já não sabe o que responder, ele fala, porque você fala, tá, entendi então. Não é que eu falo merda, é que eu falo coisas que você não quer ouvir, ou que você não concorda. E tá tudo bem a gente ter uma reversão, né, um sentimento contrário. Por exemplo, quando eu escuto algo do qual eu não concordo, eu faço aquela cara de, putz, merda que esse cara tá falando. Mas aquilo é algo que não faz nenhum sentido. Porque na cabeça dele, na concepção dele, a ideia dele é aquela. E eu tenho que entender que as pessoas ao meu redor vão ter ideias diferentes da minha. O grande problema é, eu faço isso e tento praticar. Quando é o contrário, não acontece. E você já passa por isso. Então esqueça a mim. Eu foda-se, eu trabalho aqui há 14 anos, então eu já tenho um público aqui que já é muito fiel, ninguém vai parar de me seguir por causa de meia dúzia de lacrador. Você passa por isso sendo usuário, sendo low profile. Como eu falei, se você se introduzir hoje em qualquer discussão na internet e dá uma opiniãozinha contrária, vai se juntar meia dúzia daqueles que conversam entre si para loucamente defender algo e vão tentar te estruturar. Essa é a internet. Qual que é a luta aqui? É você não se deixar contaminar, não entrar para essas turminhas, porque quando você quer acenar para algumas dessas comunidades, você acaba virando um zumbi, um escravo, tá? Existe um parasita que ele entra dentro do inseto e passa a controlá-lo. É muito do Cordyceps, né? Vocês estão virando The Last of Us, é isso. Então não deixem que essas pessoas, com que essas pessoas entrem na sua cabeça. Porque você tem que ter a tua ideia própria. E acabou. Vocês veem aí. Às vezes, falando de mim, tá? Particularmente. Às vezes você vai ver vagabundo aí me xingando pra caralho. Eu quero que se foda. Meu público não é esse. Eu tenho um conteúdo e eu sei qual que é o meu público, tá aqui. Se outro tipo de público quiser ver, esse público que é mais do vertical, que assiste novela do Abacatudo, que tá lá fazendo post todo dia em Twitter, quiser assistir, veja. Mas não é pra vocês. E se quiser ver bem, se não quiser também, foda-se. Essa é a verdade. A gente tem que saber qual que é nosso público, pra quem que a gente produz, né? Eu sei qual que é o meu e eu sei quem quer me assistir. Essas pessoas jamais vão. Tanto é que pra onde eu vou, você vai aí, ó, pega lá, parece uma cara minha lá no Flow Sport Clube dando opinião bosta, vai ter muita gente vendo, é só você fazer os testes. Mas por quê? Porque o algoritmo me ama? Não, porque tem uma base instalada aqui.
certo? E eu sou muito orgulhoso disso, porque são pessoas ótimas que me acompanham, são pessoas boas, são pessoas honestas. Claro, dentro desse monte de pessoas vai ter um ou outro ruim, né? Mas a grande maioria eu sei que são pessoas que, de fato, nos acompanham há muito tempo. Assumiu o chat. E tem também um outro ponto, galera, que é o seguinte. Você já imaginou se vocês forem deixar de fazer aquilo que vocês amam e que vocês fazem com maestria, porque os outros dizem que você não sabe? Ou então dizem que não gostam, ou dizem que... Já pensou separar porque gente que não fez nada da vida, não construiu nada da vida, disse? Loucura, cara. Ó, teve um tempo atrás aí, né, naquela época do pronome lá, que eu errei o pronome. Nossa, no Twitter parecia que os caras estavam caindo no mundo. Os caras não refletem, tipo, 1% da realidade. A realidade é que, cara, olha que loucura. Eu vou pro estádio do Corinthians, cara, desde o momento que eu chego e a galera reconhece, vem todo mundo trocar ideia, falar de Corinthians, tirar foto, resenha no estádio todo, até eu chegar no setor. E quando eu chego no setor, eu assisto o jogo com a galera. Quando eu tô no shopping, direto, cara, vagabundo para. E aí, Croizão, caralho, o que você tá fazendo aqui? Eu falo, irmão, eu moro aqui. Vou tirar foto, tiro. E ó, eu contei isso, eu tava com 0, vocês podem confirmar com 0. Cara, olha que loucura. Eu bati no carro do cara atrás, tipo, deu um totó, né? Falei, fudeu, mano. Vai dar treta isso aí. O mano desceu, olhou pra mim e falou, mentira. E aí brincou, vou parar de te seguir, hein? Cara, no meio da avenida, juro por tudo que é mais sagrado, no meio da Avenida dos Estados, mano. Cara, bora tirar uma foto aqui. Olha a resenha do mano, ele vai chegar assim, obviamente, né? Pra quem me conhece, provavelmente a galera dele conhece. Ele vai tirar a foto, vai ter minha foto lá, caralho, quem bateu no meu carro? Esse trouxa aqui, ó. Pô, tirei foto no meio dos estados com o trânsito e nos 2 carros batidos, porque o cara me acompanhava, olha que loucura. Então isso que é gostoso, e são essas pessoas que a gente, não só eu, né, mas qualquer criador, elas priorizam, né, são as pessoas que gostam da gente, e é a grande maioria, massacrante. Então você imagina, se a gente for parar de fazer qualquer tipo de coisa porque estão falando que não gostam, porque a gente é isso, pelo amor de Deus, gente. A única coisa que a gente prioriza, principalmente quem tem família, é a nossa família, nossos amigos, o nosso público que realmente curte o nosso trampo. E é isso, cara. Deixa eu ver aqui o que aconteceu com o texto, com o chat aqui que não tá aparecendo. Não é uma exclusividade nossa, haterismo. Vocês passam por isso. Então, tipo assim, apoiar esse haterismo, seja por, agora estão hateando o Edu, eu não gosto dele. Legal, vai indo. Uma hora vai se voltar contra você. E ó, vou te falar, é muito mais pesado pra você sozinho do que pra qualquer criador de conteúdo. Entende? Então, tá se tornando algo que é, em quem você votou? Tá, foi naquele? Então foda-se, você tá errado, tem que morrer, você é uma porta. Você passa de ser um cara referência, inteligente, pica, pra ser um cara que é um bosta, é um burro e não sei o quê. Falar o que as pessoas não querem ouvir faz com que você só fale merda. Tá entendendo? Isso acontece, cara. Mandou 15 reais. Fala, mamãe. O que o ater mais teme Cross é outro igual a ele julgando seu trabalho da mesma forma, se colocar no lugar do outro cria-se um sentimento de compreensão, é uma crítica construtiva, agrega e vira o jogo a favor de quem opina. Sim, exatamente. E tá vendo? São relatos que o público faz. Então é perceptível, né? Então, quando chega, por exemplo, o haterismo ao Flow Games, porque é moda. Por quê? Porque o Flow Games rotaciona. Quando você fala de qualquer um do Flow Games, rotaciona o post. Por isso que a empresa cortou. Né? Então, o que acontece? Aí um outro ponto, né? Que eu já falei isso diversas vezes. A empresa cortou, né? Então, assim, se você tá colocando foto, usando as imagens dos hosts lá na sua thumbnail, uma hora você vai receber a notificação e vai ter que tirar, porque não tem fair use nisso. Acionou a justiça, e aí é o seguinte, você tem o primeiro, né? O que eles fazem? Eles dão o primeiro toque, né? Ó, tira essa merda aí. Você não tem autorização. Você não. Aí o cara, não, vou deixar. Aí vai ser pior, porque a empresa vai acionar a justiça. E aí você vai ter que passar por todo esse processo, é de cada um. Cada um faz o que quiser. Agora, o direito autoral você vai ter que tirar, porque a empresa não quer, né? Aí não sou eu, não é tal fulano, tal. A empresa não quer e acabou. É o mesmo para uso de vídeo. Aí sabe o que acontece? O cara vai lá, ele faz... Olha, ó, vou explicar para vocês qual que é a artimanha. O cara, ele tem lá 1000 inscritos. Aí o que ele faz? Ele tenta primeiro, tenta, ninguém vê o cara. Por muitos motivos. Às vezes é só realmente o cara não teve uma oportunidade, às vezes o algoritmo não empurrou ele pra cima, às vezes o cara é ruim pra caralho, às vezes o cara é um jeca falando, você tá entendendo? Não se comunica bem, é ruim. São vários os motivos. Só que aí o cara não consegue. Então ele já tem uma frustração imensa na cabeça dele, porque às vezes ele largou o trampo, ou que é muita burrice largar o trampo pra investir em YouTube. Ou às vezes o cara, porra, ele acha que ele só sabe fazer aquilo. Então ele já tem um trauma e ele já pega ódio de quem conseguiu automaticamente. Isso acontece, gente. Eu sei que isso pode acontecer pra sua página que hoje tem muitos seguidores, vai ter outros vários que vai ter uma puta raiva de você por nada.
Por nada. E aí, o que eles fazem? Eles começam a camuflar isso em uma coisa que você fala que ele não gostou, mas o verdadeiro motivo a gente sabe qual é. Então, o que ele faz? Acabou. Os vídeos ninguém vê e tal. Aí, o que ele faz? All-in. Vou falar mal de um youtuber. Porque esse é o fundo do poço. A desculpa sempre vai ser assim, ó. Não, é porque eu tô desmascarando esse cara. E se ele não deixar é porque tá me censurando. A gente sabe que é só migalha de algoritmo. Não tem mais nada além disso. Não tem mais nada além disso. É só migalha de algoritmo. Pra rotacionar. Então o all-in do cara, o que é? Ele vai colocar ali a foto do cara que é mais famoso. E aí ele vai ganhar, ele vai sair de 30 views, 90 views, 400 views pra 15 mil views. Aquele ânimo nele sobe, ele sente né, aquela injeção de adrenalina e ele sente algo que ele nunca sentiu fazendo o conteúdo próprio dele. Então veja como é tentador. Ele conseguiu aquilo que ele sempre buscou com a cara de outra pessoa. O que fica na cabeça dele? Porra, estourei. Vocês estão entendendo? O cara tenta 3 anos, não dá. Em um vídeo ele pega o que ele não conseguiu em 3 anos, ele fala, achei meu caminho. E é assim que nasce. O cara ele vira um prisioneiro de um conteúdo porco feito pra dizer que está realmente confrontando algo, quando na verdade é só o que importa pro cara é ter as 15 mil views ali. Então, o cara sai de um cara que tava tentando fazer o trampo da hora, justo e autoral, pra um cara que de fato tá utilizando a imagem de pessoas que não é dele. E aí ele esquece nessa segura, deixa eu inventar a palavra aqui, em meio nessa busca incessante por mais, é que nem droga. Você vai tentando usar mais e aí o que acontece? Pegou 15 mil views num vídeo. Ele vai postar o outro, que é dele, vai voltar a ter 400. Aí ele fala, não posso, né? Aí ele posta outro vídeo, ou da mesma pessoa, ou de alguma outra pessoa que é mais famosa. Aí ele pega 10 mil views, certo? Beleza. Aí ele fala, bom, infelizmente, conteúdo meu não vai dar mais. Autoral, fazer uma gameplay minha, usar coisas minhas, não falar dos outros, não funciona mais. O que funciona pra mim, eu já criei esse público aqui, que é um público de abutre, que eles querem esse tipo de conteúdo. Então, eu vou focar em fazer isso daqui. Aí ele continua fazendo. Só que o que acontece? Chega uma hora que esse próprio público começa a pedir mais. Ah, não, você não tá xingando bastante. Ah, você não tá batendo bastante. Passou um pano. E aí ele começa a passar os pontos. Ele vai passando, vai passando. Por quê? Porque de 10 mil, esse mesmo conteúdo com a mesma cara da mesma pessoa cai para 7, cai para 4, cai para 2 mil e vai voltando à realidade dele. Então é que nem droga, ele vai aumentando a quantidade, e vai aumentando o tom, e vai aumentando as palavras, até que o cara tá lá cometendo crime. E é aí que chega um momento em que não dá pra deixar esse cara mais utilizar. Vocês estão entendendo? Deu pra acompanhar ou pareceu injusto pra vocês do chat aí? Porque o moleque perguntou, eu queria até explicar pra vocês qual que é o processo, porque senão qualquer um se passa... como, nossa, censurador, porque é muito... olha como é fácil, né? Tipo assim, eu sou um canal menor, um canal gigantesco, não quer que use mais conteúdo. Ah, estão me censurando. Aí o que a comunidade faz? Abraça, porque não é... Nossa, é o vilãozão, a empresa vilã, como aconteceu com o Flow Games, a empresa vilã derrubando os conteúdos. Mas ninguém viu os conteúdos. Entende? Então, crítica tem que ter, pô. Critica, que nem tem um monte de vídeo aí que critica minhas opiniões e tá tudo bem, eu não ligo, porque eu sei que o que eu falo com convicção e eu acredito no que eu tô falando. E eu sei que hoje a internet não é tipo, eu falei merda, não, eu falei algo que as pessoas não queriam ouvir. E você passa por isso no seu trabalho, com pessoas ao seu redor, com a sua página de Instagram, de Twitter, no seu canal de YouTube, você passa por isso direto. Então eu sei exatamente o que você sabe o que eu tô falando. A internet hoje é isso. Primeiro ponto, em quem você votou, define se você tá certo ou errado. Segundo ponto, falou o que as pessoas não querem ouvir, você é burro, não entende, você só fala merda, entendeu? Então as pessoas substituíram falar merda, que é algo que é confortável pra elas, com falar algo que elas não querem ouvir, que elas não concordam. Por isso a gente vive num mundo de burros, tanto em Twitter quanto em YouTube. É isso, são pseudos intelectuais com o chat GPT debaixo do braço que se acham inteligentes, certo? É basicamente isso, não tem nada além disso. Então, não são todos, mas são um grupo que fazem com que outros desse grupo, burros também, andem em manada. E, né, já tem um ditado aí, que os idiotas vão tomar conta do mundo. Não porque eles são qualificados, mas porque eles estão em grande maioria. Isso vai acontecer, isso é um fato, não tem como de fugir disso. Então, as pessoas decentes, né, que sobram, e eu não tô falando isso, gente, pra parecer o cavaleiro branco, não. Eu tô dando uma situação. Avaliem ele e vê se eu tô mentindo. Peguem o que eu trouxe, analisem de fato o que tem hoje e vejam se isso é uma mentira. Não é. É só fazer uma pequena análise. Então, respondendo tudo isso, eu preciso fazer toda essa análise para vocês entenderem que o cara, né, que começa ali
justo fazendo o conteúdo dele, ele vai se infectando por aquilo que dá certo. Mas é um negócio momentâneo, porque isso não firma carreira, não firma pessoa, ninguém nunca se manteve nisso. E os que se manteram vão caindo de pouco a pouco, porque isso não é produtivo e isso não é algo que mantenha a pessoa com uma base instável, certo? Em algum momento vai cair por um motivo ou por outro. E não é porque foi censurado. Não é. É porque em algum momento essa ânsia pela droga, a insulina, né, de cada vez mais ir agradando o público, porque o público tá pedindo, ela vai chegar num ponto que não tem como continuar, porque você tá passando do seu quadrado e atingindo o quadrado do amiguinho. Isso acontece lá nas redes sociais, isso acontece no YouTube e vai continuar acontecendo. E aí é que entra as providências, entendeu? Então, olha como é muito mais fácil eu, enquanto um canal pequeno, estão me censurando, como eu sou coitadinho. Mas vamos esquecer que nas lives tinha lá lixo, estrume, vagabundo, mau caráter, recebe grana, entendeu? Então, tô dando um exemplo pra vocês. Por exemplo, quando a gente fez aquele vídeo do Flow Games, né, aquela live que a gente falou, a gente tem guardado aí de pelo menos uns 10 canaizinhos de guerra de console, alguns perfis já caíram o sigilo, já entraram em contato, já estão respondendo, que a gente vai esperar, né, pra tudo acontecer, pra gente trazer pra vocês atualizações. E tem coisas que ainda vão cair, entendeu? Esses dias me mandaram um perfil aí aleatório, pequenininho, aí tá lá, lixo, não sei o quê. Foi pra quê, né? Porque vai passando ponto, aí sabe o que acontece? Isso já aconteceu várias vezes, tá? Na maioria das vezes o cara tem família, ou então é um moleque idiota, que a mãe trabalha, de faxineira, o pai tá dando um trampo se matando e o filho fazendo merda em casa. Ou às vezes é uma marmanjo velho, de 70 anos, querendo agradar criança. Ai, olha, minha opinião, foda-se. E o cara arruma um problema à toa, entende? Por nada. O cara vai lá, lixo, bosta, é uns merda, caralho. Né? Então, por muito tempo, eu acreditei que passar uma visão mais raivosa funcionasse. E você pode ver. Eu realmente tenho algumas coisas que eu particularmente, né? Eu, falando por mim, eu tento melhorar todo dia. Mas isso não vai ser refletido porque a gente tem no dia a dia. E o nosso dia a dia, as pessoas se comunicando entre si, elas são cada vez mais destrutivas. E vai continuar sendo destrutivo. Por isso que a gente tem que se ambientar e estar e produzir coisas para um público exato, que é o nosso público. Vocês estão entendendo? Então lidar com reiterismo, por muitas vezes, o que vai pegar? Por exemplo, quando o cara fala, esse Flow Games tem que acabar, e o cara tenta, de fato, esse cara não tá me prejudicando. Esse cara não tá prejudicando o Dave, esse cara tá prejudicando o cara que edita, o operador do programa, a faxineira da casa do Flow. Esse cara tá atrapalhando os mais de 40 funcionários da empresa. Porque esses vão sofrer muito mais que a gente. Eu cansei de ver, eu quero acabar com esse Flow Games, tem que acabar. Por quê? É um programa que, pra quem gosta, ama. Cada vez mais a gente só cresce. Mas tem que acabar, porque é um lixo, porque é desserviço. Mas desserviço pra quem? Pra você? Porque, desculpa, a grande maioria ama. E isso são números, são resultados. Né? A gente vê aí. Tem várias pessoas fazendo vários tipos de eventos. As pessoas querem ver com a gente. Não é porque o algoritmo ama a gente. É porque a gente tem algo, né? Eu não sei. Às vezes vocês nos acham uns asnos, uns merdas. Beleza pensar assim. Mas, né? Deve ter alguma coisa ali. Não é possível, né? É porque o YouTube nos ama. Muito pelo contrário. Então, ficou difícil a gente assumir qualidades de outras pessoas, né? Ficou difícil assumir, aquele cara é bom no que ele faz. Não. Eu preciso dizer que ele é um merda, é uma porta, é um burro, é um enorme. Porque eu me sinto menos merda. Porque eu não construir nada. Então o que a gente tem na internet? Pessoas que querem fazer a crítica construtiva, mas não construíram nada, nem saíram da casa dos pais ainda. Tá lá no quartão, cheiro de peido, aquelas coisas, entendeu? No computador, tomando refrigerante, pedindo um ovo frito pra mãe. Então é isso, não tem muito o que se possa dizer. Acontece, vai continuar acontecendo. E lidar com reiterismo é algo que não é exclusividade nossa, é exclusividade de todos. Todos passam por reiterismo, todos passam por xingamento. Isso aqui, de forma alguma, é um vídeo de mimimi e tal, tanto é que vocês estão vendo o tom. É um tom de aceitação, porque eu já sei que isso é assim e vai continuar assim. E cada vez mais vai piorar. O cenário e a projeção, ela é a mais destrutível possível. E, mais uma vez, eu não me tiro dessa. Eu acho que eu participei dessa construção, você participou, todos esses youtubers grandes participaram de alguma maneira, quando a gente não entendeu o momento em que acabou esse negócio de comunidade, não tem mais. Em algum momento existiu. Mas pelo menos de 22, 21 pra cá, isso se foi de um jeito absurdo, não tem mais. É um cada um por si, eu quero crescer acima do outro lá, sendo pisoteado, ensanguentado no chão. É isso. Essa é a internet. O quanto antes vocês, criadores de conteúdo, entenderem isso, melhor.
tá? Ninguém mais vai avaliar o seu trampo porque ele é bom ou porque ele é ruim. Eles vão primeiro avaliar em quem você votou. Depois, as coisas funcionam assim. E não são todos, mas isso existe e vai continuar existindo, entende? Acontece agora, né? Mais uma vez, eu até desejo toda a sorte, tá? Que vai ser um dos nossos concorrentes aí. Sejam bem-vindos a quem não entende nada do assunto e fala e tem muito sucesso. Porque, sei lá, porque o YouTube nos ama, né? Mas ninguém entende nada, né? Só quem entende é o Zé Twitter. Toda a sorte do mundo pra galera do Piuí Games aí, tá? O Léo e o Miguel, são dois moleques sensacionais, tá? Todo o sucesso do mundo. Cara, olha, se tem uma coisa que eu desejo é que as pessoas façam sucesso, cara, tá? Até os caras que são cuzão. Imagina se esses caras que são tão cuzão assim, se eles fizessem sucesso, se fossem, tipo, alguém, esses caras não iam perder tempo enchendo o saco de ninguém. Olha que foda. Se todo mundo tivesse 1 milhão de views, se todo mundo tivesse 1 milhão de inscritos, se todo mundo fosse boas pessoas, porque isso que mais importa, não as views, né? Essas pessoas seriam felizes. Gente feliz não enche o saco. Então, né? Agora, caso diferente do Léo e do Miguel, desejo toda a sorte do mundo pra eles, que o projeto bombe, que a gente tenha cada vez mais pessoas falando de games, independente se entende 100% ou pouco, tá? Porque entendendo ou não de videogame, só vai depender de uma coisa: em quem você votou. É só isso, amigo. Ó, eu cansei de ver a mesma skin, tá? Pessoas que são mais de esquerda, porque caíram no conto do vigário de que eu odeio isso, aquilo, que eu odeio o movimento, não odeio nada. Mas caíram nesse papinho furado aí de perfilzinho e tal. E eu fui ver tipo, são pessoas que sempre estavam comigo, falando um monte de coisa, me acompanham, até hoje me acompanham. Mas pra turminha deles, eles precisam dizer que não, porque senão eles vão entrar em maus lençóis, vocês entendem? Acontece muito isso e tal. O cara gosta de mim, quer estar lá assistindo os bagulhos, mas ele não pode. Ele perdeu o direito. Por quê? Cordíceps. Falaram uma palavra que eu não vou citar aqui, que faz muito sentido pra isso, né? Que é essa prisão mental de ideologia, vocês falam aí no chat. Faz todo sentido. Mas é isso, virou um zumbi. Eu preciso odiar porque sim. E aí vão se inventar várias desculpas, quando no fundo o cerne da questão é basicamente eu preciso seguir à risca uma ideologia que botaram, implementaram em mim. Eu não posso mudar, entende? Então, é isso. Não tem mais como debater, discutir, não existe mais um ambiente saudável de discussão. Por isso que eu falei, né? Eu fiquei com pena do Pão de Mel, porque ele ainda acha que isso existe, tá ligado? Ele ainda acha que que esse mundo utópico de comunidade, senso de comunidade existe. Então, é mais isso aí, tá? Que eu queria responder pra vocês. Espero que vocês tenham entendido. Lidar com reiterismo não é algo especial meu, do Dave, do BRKS Edu, do Games Edu, que, porra, é atacado pra caralho, do Alan Zoca, que é atacado pra caralho. Todo mundo é atacado pra caralho, mano, independente dos lados. Cria conteúdo, vai ser atacado. Você que não cria, vai ser atacado. Experimente dar uma opinião. Tem pagininha de Instagram, de X, vai ser atacado, vai ser humilhado. Só que é engraçado, cara, pra finalizar esse vídeo, que o cara que tá no Twitter, ele mastiga e é mastigado, é humilhado. E quando ele vai deitar, ele sente. O cara que tá no YouTube, o cara que tá no Instagram, todos sabem do lixo que virou. Mas todo mundo ainda continua. Porque todo mundo busca algo. Uns é fazer um bom trabalho, outros é grana e outros é status, é engajamento. Por isso que nunca isso vai acabar, tá? A partir do momento que envolve grana, se você não fizer, outro vai fazer. E é isso. Esse é o instinto da internet. Então, focar no que gosta. Eu falando por mim, amo videogames, continuarei falando de videogames. Tem gente que gosta de falar de mercado. Eu poderia falar de mercado aqui diversas vezes, né? Eu adoro falar de mercado com quem faz parte de mercado. Não vou falar de mercado com o Zé Boré. Por exemplo, quando eu quero falar de mercado, eu entro em contato com um amigo meu da Blizzard, eu entro em contato com um amigo meu da Santa Mônica, eu entro em contato com um amigo meu, eu entro em contato, por exemplo, com o meu amigo Grassetti. Pessoas que vão me agregar algo. Eu não vou discutir no Twitter com gente que não entende porra nenhuma de indústria, de mercado, porra, de desenvolvimento. Discutir com o Zé Beré, eu discuto comigo mesmo. Então, se eu for discutir, eu quero com alguém que me agregue. Não faz sentido isso? Eu tô doido, né? Só que eu prefiro falar de videogame. O que eu faço? Eu pego um videogame, destrincho ele e trago um vídeo pra vocês analítico, dizendo o que eu gosto, que é bom ou ruim. Aí você pode achar que é bom, que é ruim, é com você. Mas é isso que eu faço. É isso que eu gosto de fazer. É isso que eu vou continuar fazendo. Então vai ter gente que vai me amar, vai ter gente que vai me odiar, vai ter gente que foda-se. E eu acho que é por isso. A gente tem que entender também a não ficar se fazendo de vítima. Eu sei que tem pessoas que vão gostar e tem pessoas que vão odiar. E a gente vai indo nessa, né? E aí é legal... olha esse comentário aqui. Bom dia, Cláudio, tudo bem? Parece que estamos vendo... começando a viver o filme Idiocracia. Esse filme é maravilhoso, assistam esse filme. É exatamente isso. Então é isso, cara. Aí, tipo,
o que eu acho engraçado é que, tipo, também, existe outro, eu vou lembrando, né? Existe outro ponto que são a galera que, tipo assim, do sentiu. Mas o cara faz um bagulho, aí que eu faço? Deixa eu pegar esse conteúdo burro desse cara e fazer uma reflexão em cima. Na cabeça dele, ao invés de ele estar entendendo o que está sendo dito, ele ia lá, sentiu, fez um vídeo de tanta... mas tá, né? O importante não é a realidade, o importante é você reescrever a realidade. Então tem pessoas que querem reescrever a realidade. Então, num vídeo onde a pessoa tá dando realmente conteúdo em cima de uma bobagem falada, e pode ser do meu conteúdo também. Eu vou lá, escrevo a realidade e digo, não, esse cara sentiu, por isso que ele fez esse vídeo. Não, o cara tá mijando na tua cabeça. E o engajamento dele vai parecer que ele tem muito mais razão do que você. Meu Deus. Não é? Isso é doido. Isso é muito doido. Então é isso, cara. É um mar de busca incessante aí pelo reconhecimento, de eu quero ser o protagonista. Vamos ver onde isso vai parar. Agora, cada um tem que fazer aquilo que gosta, né? Eu acho que esse é o principal. Eu levo, por exemplo, eu faço vários assuntos diferentes na internet. Videogame, pra mim, sempre vai ser diversão a primeiro custo. Quer levar o videogame como a 7ª maravilha do mundo e tal? Faça por você. Eu vou levar o videogame como sempre levei. Diversão. As pessoas jogam videogame não é pra ficar analisando o quanto aquelas estruturas faraônicas são artísticas. A grande maioria, massiva parte do público quer se divertir no final do dia porque chegou cansado do trabalho. É simples assim o videogame. Não tem muita complexidade. Na cabeça dos pseudo-intelectuais que pensam que é isso, eu sinto muito. Você nunca vai conseguir sair do zero enquanto pensar pequeno desse jeito. E às vezes o pensar grande é entender o simples. E o simples é que videogame sempre vai ser diversão. Belezinha, amigos? Acho que é isso. Foi respondido aí a parte do reiterismo, o que eu acho, como eu ajo, né? Como eu penso. E eu acho que é isso aí. Vocês têm alguma dúvida aí do chat? Comentem aí se vocês têm alguma dúvida pra gente encerrar esse vídeo, porque tem muita coisa ainda pra gente gravar. Tem muito jogo pra gente jogar, né? Agora, caralho, agora são 5h30 da manhã, amigo. Olha que loucura. A gente tá aqui refletindo. Que oratório, hein, doutor? Que nada, eu preciso melhorar bastante ainda. Mas é isso aí, gente. Tá bom? Ó, não tem jeito, né? Nesse vídeo aqui vai ter um monte de chorão. É o que eu falei lá atrás, né? É o cara que você... O poder de interpretação do cara é tipo de um jumento. Então, eu falei o A, ele vai querer entender o B. É tipo assim, você falar, poxa, eu gosto muito... Sei lá, tem 2 cores, o rosa e tem o preto. Pô, eu gosto muito mais do preto. Aí o cara, então você odeia o rosa? É isso, a internet é isso, né? Aí eu já não posso fazer nada. Mas é isso. Internet falou que discorda, aí você falou merda, um bosta, um porta, um norme, um não sei o que lá. Em quem você votou? É mais importante pra mim. Então, é isso. Beleza? Prolixidades à parte.